Nós queremos, nesta manhã, tratar de algo prático. Um ensino sobre as coisas práticas que, como cristãos, devemos ter todo cuidado. E não é por falar sobre cuidados na vida cristã, da obediência, da ordem cristã, que estamos indo para um lado legalista, entende? De forma alguma. Isso é um dever. Quando Paulo instruiu a Timóteo sobre assuntos da família, sobre isto, coisas práticas, Paulo disse a Timóteo que se você fizer isto, você será um bom ministro de Cristo. Então, o Evangelho não é uma questão somente de doutrina. Vamos aprender sobre isso, aprender sobre aquilo. Vamos ver quantas voltas a Lua dá em torno da Terra, quer dizer, esse assunto da Bíblia, e conhecer. Não adianta o conhecimento, mesmo que seja correto, agradável, se ele não é acompanhado de uma vida prática, de uma vida vivida. Jesus, quando ele falou sobre o Sermão da Montanha, Mateus capítulo 5 até o capítulo 7, o mundo olha para esses capítulos e bajula o ensino como que é um do mais alto nível. Mas aquilo ali não foi algo para ser colocado no entendimento. Eu já conheço, eu já sei o que é as bem-aventuranças. Não, Jesus mostrou a prática. A prática. Se você tem alguma coisa contra o seu irmão, vá até ele, não é ele vir até você. Então não espere quem errou contra ti, que essa pessoa venha a ti. Vai você a ele. Ajude-o. Entende? São coisas práticas. E você poderia saber tudo de cor, mas se não pôr em prática, não se esforçar, não lutar por isso, não vale nada. Ali está escrito, quem te toma alguma coisa, deixa que vá. Quer ir um quilômetro, vai 2 com ele. Tomou o vestido, entrega a capa, entende? Pegou emprestado, não pôde lhe devolver, não fica guardando mágoa, não. Não negue a quem te empreste. Não vai ficar alimentando dificuldades. E há pontos que, francamente, difícil, quem te ferir a face de um lado, da outro, é prática. Alegrai-vos quando disserem todo mal contra vós, por minha causa. Não é ficar triste, aborrecido, porque falou mal, porque caluniou. Não, a Bíblia diz que você tem que ficar alegre. E Jesus terminou o Sermão da Montanha dizendo, quem ouve essas minhas palavras e as pratica, considerá-lo-ei como um homem sensato, que edificou a sua casa sobre a rocha. Correram os rios, sopraram os ventos, combateram aquela casa e não caiu. Por quê? Estava sobre a rocha. Mas quem ouve só fica dentro do conhecimento, do intelecto, e não põe em prática, edificou também uma casa, mas sobre areia. Não é? Então é a prática. Quem olhar para uma mulher cobiçando em seu coração já adulterou. Entende? E aí por diante. Então, o que Deus ele quer de todos nós
é que vivamos aquilo que sabemos. O próprio irmão Branham diz: pregador, viva os teus sermões. Viva os teus sermões. Tem que lutar, se esforçar. Porque Deus nem teria que tomar a palavra dele para condenar esse homem. As pregações, os ensinos o condenaria. Não é certo? Então, e ele tem como pai, os pais, darem um exemplo. Quando a Bíblia nos alerta, em Hebreus 12, que é para observar a forma de vida do pastor, entende? Tomando como exemplo. E quem é o nosso pastor desta era? O meu pastor chama-se William Branham. Eu gosto de observar como ele agia, como ele fazia as coisas, como ele praticava. Não quero saber só do que ele pregou, mistérios, esses trovões, mais isso, mais aquilo. Não é corona, não, gente, é o ar-condicionado, é gripe mesmo. Então, nós temos que atentar com cuidado, é a prática. Eu não creio, quero que vocês saibam disso, que o vosso pastor, eu não creio em um evangelho que não seja levado em prática. Deus está cheio de um evangelho só de lindas palavras, lindas pregações, lindas apresentações. Entende? Deus... E a Bíblia diz que nos últimos dias o povo teria este ar de piedade, de religiosidade, mas estaria vivendo uma vida contrária ao que Deus quer. Por isso o próprio Jesus disse: se vós quiserdes ser meus amigos, fazei o que vos mando. Não é questão de intelecto. Por isso eu digo a todos que creem na mensagem, transforma essa fé em vida. Paulo disse: crie, por isso falei. Você crê, por isso você vive. E a maior forma de expressarmos o que cremos é com o nosso dia a dia, é com o nosso viver. O pastor, ele prega. Ele tem um ministério, ele prega, ele ensina, mas o profeta diz: deve viver o sermão. Deva viver o sermão. Entende? Porque se o ministro, ele não vive o que ele ensina, ele vive uma vida totalmente, uma vida errada. Vamos dizer, vive uma vida de adultério, ou isso e aquilo, de uma forma subliminar. Ele irá jogar isso sobre a sua congregação. Mas o ensino e a prática. E a prática. Se o pai é um fumante, potencialmente o filho será um fumante. Mesmo que o pai diga: meu filho, você não deva fumar. Mas os exemplos estão falando. Então, devamos esforçar e lutar. Isso não é legalismo, isso não é lei. Não. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, porque o temor é o que nos guarda no caminho da obediência. Amém? E hoje nós vamos ocupar o nosso tempo aqui, espero não ir longe, sobre uma coisa que eu estou com isso há muito tempo. Talvez vocês possam esperar, vamos ter uma grande escola. Eu gosto disso aqui. É o dia a dia, é a prática, é o que você é. Não é o que você pensa que é e que deva ser. O próprio Deus disse para o irmão Branham: eu não estou olhando os teus grandes projetos, teus grandes
planos que você deseja fazer. Eu estou observando as pequeninas coisas que você deixa de fazer. Então, mesmo assentados, nós vamos ler em Provérbios, capítulo 6. Mesmo assentados. Mas quando nós estamos falando, você não deva estar lendo as Escrituras. Vamos acompanhar, ler tal. Se achou, bem. Se não achou, feche a Bíblia e acompanhe. Então, capítulo 6, do verso 16 ao 19. Aonde nos fala de 7 coisas que Deus não gosta, que Deus aborrece. Estas 6 coisas aborrece o Senhor. E a 7ª, sua alma abomina. Quer dizer, tem nojo. Nós vamos ver quais são essas 6 coisas que Deus não gosta e essa 7ª que ele super não gosta. Primeira, olhos altivos. Segunda, e língua mentirosa. E mãos que derramam sangue inocente. E coração que maquina pensamentos viciosos. E pés que se apressam a correr para o mal. E testemunha falsa que profere mentiras. E aqui lá vai a 7ª. E o que semeia contendas entre irmãos. Certa vez eu cheguei em um certo país, ali no meio de uns preciosos irmãos. E aqueles irmãos tinham como doutrina que veio, sempre se importa, doutrinas. E às vezes vem alguém lá de fora, sempre importam de alguém de fora, tem bom nome e tudo. Então a pessoa já assimila aquilo como se fosse verdade. Nós não devemos procurar, porque esse fulano conviveu com o irmão Branham, esse soube isso, esse aquilo. O que eu quero ver é, como dizemos em questão de negócio, é o preto no branco. O que eu quero ver é se isso que fala está na Bíblia. E se isso está correto. Entende? Por isso, é preciso a gente ter cuidado em dar os améns, porque você estaria concordando. Eu quero saber se isso é certo. É o meu cuidado. Eu acho que todo pastor deva ser cuidadoso. E não ser desculpa a expressão, Maria vai com as outras. Entende? Porque essa personalidade, ou aquela, não existe personalidades importantes que supere, vamos dizer, que substitua as Escrituras, substitua a verdade, substitua a mensagem. Não importe. Nós não somos chamados a crer em personalidades. Somos chamados a crer na palavra, na mensagem, no que é e deve ser. Amém? Então, vamos aqui. 6 coisas que Deus aborrece. E aborrecer, quer dizer, significa sentir horror. Entende? Sentir abominação, não gostar daquilo. Como você também não gosta de certas coisas em pessoas, principalmente amadas. Por quê? O estranho você não tem preocupação,
e nem deva ter. Então, 6 coisas que Deus aborrece, e a 7ª, como diz, Deus detesta. Detesta, fique para lá. A primeira coisa é olhos altivos. O que quer dizer ter olhos altivos? É aquela pessoa orgulhosa. Aquela pessoa que olha sempre de cima para baixo como se os demais são inferiores. Porque é uma pessoa de couro, é uma pessoa pobre, é uma pessoa analfabeta, ou isso e aquilo. E há pessoas que realmente elas se sentem grande demais. Essa maneira altiva se acha muito importante, sendo que a terra vai comer a todos. Eu não sei quem foi um grande sábio, um grande homem, que uma vez ele estava no cemitério com 2 caveiras. Ele pegou 2 crânios ali, 2 cabeças, e um era de um grande cientista, e o outro era de uma pessoa excepcional. Uma pessoa boba, vamos dizer. E alguém disse, o que você está olhando para isso aí? Eu esqueci o nome dele. Ele disse, estou procurando ver a diferença entre um e o outro. E, na verdade, não há diferença. O verme que vai comer, nós já o levamos em nossa própria pele. Não é? Então, olhos altivos, o orgulho. É fácil pregar humildade. Mas o profeta, na mensagem humildade, ele diz, me mostre um homem que saia da frente do caminho, né? Que seja humilde, que deixa Deus ir na frente. E eu te mostrarei uma pessoa que tem tido os favores de Deus. Porque Deus tem tido dificuldade, diz ele, também em outra mensagem, de encontrar homens que ele possam usá-los e que esses homens se mantenham humildes, não venham roubar a glória que pertence a Deus, a honra que pertence a Deus. Logo a pessoa começa a se exaltar, se vangloriar, porque tem um donzinho, um certo dom, porque foi bem sucedido em uma missão, em um trabalho, ou sei lá, em alguma coisa, Deus provou estar com ele. Mas isso não quer dizer que Deus vai estar contigo sempre. A própria Escritura diz, eis, ouve-me Judá, Benjamim, o Senhor está convosco enquanto vocês estiverem com ele. Se o deixardes, ele vos deixará. Se o buscardes, ele se deixará ser achado por vós. Então, o olhar altivo. E olha que a situação financeira pode facilitar a pessoa pensar que é mais do que alguém. As Escrituras, João nos diz, na sua primeira carta, que 3 coisas dominam o mundo. Rege. É a concupiscência da carne, quer dizer, os desejos. Concupiscências quer dizer desejos excessivos da carne, as concupiscências dos olhos, diz que o coração não deseja se o olho não vê, né? E a soberba da vida. Eva e Adão caíram por essas 3 coisas. E Jesus venceu essas 3 coisas. E João nos fala dessas 3 coisas. O orgulho da vida. E Deus detesta esses olhos altivos, essa maneira arrogante de viver. Eu. Esse egocentrismo.
ser uma pessoa presunçosa. Deus não gosta disto. Ele diz que aborrece isso. Isso daria de conversarmos, termos muitos cultos só ao redor disso aí, tomar muitos exemplos. Muitos exemplos bíblicos, mas nós já pregamos outras vezes sobre orgulho. Se você buscar na internet, no YouTube, você vai encontrar ensinos sobre isto. Mas vamos andar mais rápido. Vou pedir que desliga o ar-condicionado aqui da frente, se é possível. Esse ar-condicionado, muitas vezes, é um veneno. Segunda coisa, língua mentirosa. A língua mentirosa. Pessoas mentir. E sabe vocês que é um vício, um hábito feio. E é uma das coisas que, quando a pessoa se converte e ela tem este hábito, é mais fácil deixar do cigarro, deixar de qualquer outro vício do que deste hábito. Mentirinhas. E para Deus não há mentirona e mentirinha. Há mentira. Por isso, o nosso mensageiro diz, se você fala a verdade, você sempre pode falar. Eu recordo que o ex-presidente Lula, uma vez quando ele diz alguma coisa, ele diz, o ruim da mentira é que você mente e depois tem que continuar mentindo o resto da vida. Quer dizer, sustentar aquilo que você falou. É claro que um abismo chama outro abismo. Por isso Jesus diz, seja o seu falar, sim, sim, não, não. Não use mesmo do silêncio para mentir. Isso quer dizer, seja uma pessoa transparente. E se você diz uma verdade, pode chegar naquele dia diante do trono branco e repetir que aquilo é verdade. Mas uma mentira, ela acompanha. Ela segue acompanhando. E a pessoa tem que chegar diante de Deus, no dia do juízo, e ser julgado como um mentiroso. Então, Deus não gosta, aborrece isto. A língua mentirosa. E vocês olhem 1 Timóteo, capítulo 3, eu recomendo que leia. Como que o apóstolo Tiago, não Timóteo, Tiago, ele era o irmão do Senhor, não foi apóstolo. Ele fala sobre a língua, ele dedica quase o capítulo inteiro nessa questão. E ele diz, vede, irmãos, com um pequeno fogo pode incendiar um bosque. Um palito de fósforo tão frágil pode queimar o Amazonas. Matas e árvores seculares. Então, é aquela palavrinha, aquela mentirinha. E se você não tem cuidado, se não tivermos cuidado, nós estaremos mentindo através de outros. Chega uma má informação, fake news, né? Fake news. E você leva aquilo para frente, você está simplesmente entrou na mesma linha dos mentirosos. Por isso é muito recomendável e prudente a gente dizer, se é que precisa ser dito.
Vocês vão entender quando ficarem mais velhos. Há muita coisa que a gente às vezes quer dizer. Não vou dizer, quer dizer, não vai edificar, não vai ajudar. Mas você diria assim, olha, segundo o fulano, se foi o pastor Daniel, isso ouvi do pastor Daniel. Ele me passou isso. Então, você estaria revelando a fonte e evitando você estar na linha de tiro e ser contabilizado como um mentiroso. Irmãos, mas antes de falar, é preciso saber, aquilo edifica, aquilo convém, aquilo é útil, e sempre aquilo que se ouve, quando vão falar, sempre acrescenta alguma coisa a mais. Por isso, o apóstolo São Paulo diz que um pouco de fermento leveda toda a massa. Quando eu estudava, teve um período lá que não tinha aula, e quem veio cuidar de nós fez uma coisa, qualquer dia até a gente pode fazer isso aqui. Pôs os quantos colegas ali, uns 6, para fora da sala, e ele inventou uma historinha rapidinho, e eu tinha ido para fora. Quando eu fui chamado, fui o primeiro, alguém ali estava incumbido de me passar o que ouviu. Irmãos, eu procurei ser fiel naquilo que ouvi, o mais fiel possível. Mas a coisa vai distorcendo. É natural se distorcer. Entende? Aquilo vai tomando corpo, tomando formas, e por fim entra por outros canais que você nem sabe. Entende? Por que foi para esse lado? Nem todos que ouvem vão ouvir no mesmo espírito que a você fala. Por isso, saiba para quem você fala. Sempre uma pessoa que traz, ela também vai levar. É o correio sem selo, ela vai levar. Entende? Se traz uma novidade, sabe que fulano, você é minha amiga. Ou meu amigo, olha, mas é segredo. Essa pessoa, aquilo que você falar para ela, ela vai levar também. Eu não creio em tudo que eu ouço. Por isso, quando ouço, é igual pescador. Você já viu que o peixe, sempre que escapou, é o grande? Quando o pescador diz, olha, eu peguei um peixe desse tamanho, eu já olho e digo, não é tanto. Não é tanto. Quer dizer, é melhor pensar menos, entende? Sobre aquilo. Se vai você ouvir alguém, para você entender. Ouve o marido, fica com raiva da mulher. Ouve a mulher, fica com raiva do marido. O melhor, ouça os dois. O pastor tem que ouvir ambos lados, separadamente, e depois ajunta os dois e vai conferir. Você vai ver que muita coisa vai sobrar. É isso aí. Então, línguas mentirosas. Pessoa gosta de estar ali, então, falando o que não se deve falar, se intrometendo em coisas que não pertencem a ele ou ela. Depois, como disse Paulo, com razão sofrereis, porque está entrando em assunto que não te pertence. Não te pertence. Deus, estou passando a tribulação, Senhor. Você puxou isso com a sua própria mão. Para que ser curioso, ser curiosa?
dá palpite no que não se deve dar. E nessas 7 coisas, se você analisar elas, 3 se referem aos pecados da língua. 3 delas estão ligadas à língua. Vamos aqui. A terceira coisa. Primeiro é o quê? Olhos altivos, orgulhosos, né? Nariz empinado. Olhos altivos. A segunda coisa, vocês estão prestando atenção? É o quê? Língua mentirosa. Primeiro é o quê? Olhos altivos, ser orgulhoso. Segunda coisa é ser mentiroso. Terceira coisa, mãos que derramam sangue. O que quer dizer isso na linguagem hoje? Que Deus detesta violência. Pessoas que semeiam violência. Entende? Você pode, como diz o profeta, matar a influência de um ministério. Você não precisa de faca, de revólver. Você simplesmente mata a influência daquele ministro. Você simplesmente mata a influência daquele irmão, daquela irmã. Entende? Por isso, deva ter cuidado com o que fala. Porque estaria semeando, tens que ver se está semeando ou não violência. Pode observar que a maioria das contendas que existe, o que é uma contenda? É um fruto de violência. Pessoa ouve o que não se deve, pessoa se agita. Hoje tem uma palavra bonita que diz estressa, né? Eu digo, fica com raiva mesmo. E nessa hora, age, fala, faz coisas que não deveria agir. Quando as Escrituras te ensinam que você nunca deva agir com sangue quente. Porque na hora do sangue quente, eu mato, eu te deixo, eu me separo, eu faço isso, eu vou fazer aquilo, eu vou dizer umas verdades. Gente, quantas vezes podemos dizer, cada um de nós já passamos por certas fases assim. E não diga que ninguém passa. Passa. Mas você deixa aquilo para ver no outro dia ou na outra semana. No outro dia você acorda, que pensamentos horríveis que eu estava ontem. E mais ainda, as Escrituras dizem, irmãos, casais, que você não deve dormir em X, um de costa para o outro, né? Já viu isso? Eu estou expressando bem claro. Não se põe o sol sobre a vossa ira. E eu digo, não saia do seu canto. Ah, lá tem um sofá. Sofá não é para a esposa e nem para o esposo. Está com raivinha hoje, já corre para o sofá. Fique no seu lugar. Não dê lugar ao diabo. Não se ponha o sol sobre a tua ira. Então, qual o caminho? O caminho é o de volta. É consertar. É dialogar. Quem dialoga sabe ouvir também, porque a pessoa só sabe falar. Toma a palavra e parece que não existe mais ninguém que deva falar ali. Você fala, deve dar tempo para o outro responder. Eu gosto de ver o costume dos americanos, europeus, eles têm esse hábito. Agora, nós latinos e principalmente brasileiros, tudo
tudo fala junto. É um barulho só de periquitos. Ninguém sabe como entende, mas está ali. O correto é, ouça. Ouça o que ela está dizendo. Se ponha no lugar daquela pessoa. Eu não creio que ninguém está se sentindo ressentido simplesmente por sentir uma dor. Deixa a pessoa expressar. Se você não se coloca no lugar do seu irmão, da sua irmã, daquela pessoa, você nunca vai sentir nada. É isso aí. Então escuta, mas pare de falar, você que só fala. Pare de falar para escutar. De saber dialogar. O diálogo abre caminhos. O dia que os homens souberem dialogar, não terão mais guerras. Então, irmãos, Deus detesta essa semeadura de violência, mãos que derramam sangue, né? A coisa termina. Quantas pessoas já morreram? Pessoas inocentes. Então, a primeira coisa é o que mesmo? A segunda? Minha língua mentirosa. E a terceira? Pessoas que usam de violência. Gente, não é por você ser o chefe de casa, o marido, o pai, o chefe de casa. Lembra que você tem uma responsabilidade, você não é um ditador. Quem manda aqui sou eu. Sim, todo mundo sabe disso. Não é preciso pôr no jornal. Você tem que me obedecer, mulher. Ora, se ela é uma cristã, ela conhece o lugar dela. Você não é um ditador. Mas também, por favor, você não é uma Maria Mole, aquela coisa ali, que se vende lá no boteco. Não, você tem que ter o seu equilíbrio, a sua posição. E outra coisa, o que mais corrige um ao outro fique no teu lugar. E não precisa defender a tua plataforma. Deixa que o tempo e a verdade defina. Quarto lugar. O que trama projetos iníquos. Quando a pessoa ela trama, ela pensa, isso nos faz recordar lá em Marcos, capítulo 7, quando Jesus disse que do coração é que procede todas as calamidades, todos os problemas. Está dentro da pessoa. Jesus disse isso em 7, verso 20 em diante. Ele dizia, o que sai do homem, isso não é que contamina o homem. Porque do interior do coração dos homens saem os maus pensamentos, é lá dentro. Os adultérios, as prostituições, os homicídios, os furtos, a avareza, as maldades, o engano, a dissolução, a inveja, a blasfêmia, a soberba, que é orgulho, né? A loucura, todos estes males procedem de dentro e contaminam o homem. Com razão, o sábio
Salomão disse: guarda as entradas do teu coração, porque dele procede as saídas da vida. Você quer saber aonde está o teu tesouro? É onde está o teu coração. Ali é onde está o teu tesouro. Então é fácil de saber, né? Tesouro é as coisas mais importantes. Então Deus não gosta esses projetos, essas tramas erradas. Agora, você pode evitar isso? Eu posso evitar isso? Podemos. Pode-se evitar que a coisa chegue à prática. Como disse o irmão Brana para o irmão Green, você não pode evitar, irmão Green, que o urubu sobrevoe sobre você. Os pensamentos, né, e tanta coisa errada. O irmão Green, ele disse que ele tinha pensamentos sujos. E ele queria falar com o irmão Brana. Irmão Brana, vamos viajar, à noite conversaremos. E quando chegou a noite, o irmão Brana chamou o irmão Green ali no hotel. Estavam já no quarto, havia tomado banho. Vamos conversar, irmão Green. Você não pode evitar que o corvo, vamos chamar o nosso urubu, né? Sobrevoe a tua cabeça. Agora, você pode evitar que ele se assente. Vamos dizer, faça um ninho, choque, bote ovos e choque. Em outras palavras, você não deve parar, ficar pensando coisas erradas. Aquilo veio, despache. Despache. Irmão Brana usava uma cruz dentro do seu carro. Alguém disse: irmão Brana, você é católico? Ele disse: desde quando a cruz foi símbolo do catolicismo? A cruz é símbolo do cristianismo. Ele disse: desde que Deus me curou dos olhos, eu prometi a ele que eu não olharia para coisas erradas. Então, quando eu vejo uma coisa errada, vamos dizer, ali na rua, lá vai aquela mulher, né, cascavelando. Ele diz: eu olho para a cruz e recordo o que Deus fez por mim. O primeiro olhar é inevitável, agora aquele segundo olhar já é pecaminoso. Entende? Há coisas que não se pode evitar, ver ou saber, mas se você for parar em cima daquilo, está dando lugar para esse urubu se apoderar de você. Por que que muitos têm, vamos dizer, existe pessoas que têm uma natureza sexual forte e elas dificultam mais ainda a sua vida. Porque o sexo, a coisa está aqui na mente. Abre para essas coisas. E aí está o mundo, eles cultivam isso nas propagandas, entende? Tudo está onde se vê. E não é só mulheres, não. As mulheres que sabem, não vai cobiçar aquele baixote, perna torta, barrigudo, mas aquele atlético, como diz, corpo saradão, né? Diz o irmão Weber. Então você deve simplesmente ter cuidado com isto. E Jesus disse: se um homem olhar para uma mulher e cobiçá-la, já adulterou com ela. Então o mundo está vendendo isso. Na internet, creio que eu li, estive lendo, mais de 63% são artigos pornográficos. São artigos. Agora, se você vai navegar, olhar isto, primeiramente você já está
tomando brasa no seio e é certo que vai se queimar. Se você vai para desenvolver amizade com quem não é conhecido, amigo, há muitas gente. Eu tenho tantos seguidores no Instagram, como é que fala? Por aí. Gente, tantos seguidores. Você não é alguém importante para que outros te sigam, eles seguem os seus ídolos. Você desenvolve relacionamento. Por que tem havido muitos lares destruídos? Mulher começa, ou o homem começa a desenvolver conversa com alguém lá do outro lado que nem sabe. Daqui um pouco a voz daquela mulher está mais bonita do que a voz da sua esposa. A voz daquele homem está mais bonito do que o do teu esposo. E é certo que o canalha, ele nunca vai expressar o que ele é. Ele procura saber quais são os teus desejos, o que você não encontra em seu marido, e ele se mostra como o que preenche. Então, quando se vê, irmãos, desculpe aqui, um homem já risingando com certos assuntos, a mulher e criando certas inconveniências ali para o dia a dia, na vida, a gente já tem cabelos brancos, eu já sei o que há por detrás ali. Eu já sei o que ela quer, o que ele quer. É isto. O que começa é o seguinte, a desenvolver o relacionamento. Qual tem sido o nosso conselho? Você deve ter no seu grupo pessoas da tua intimidade, a tua família. E outra coisa, não existe uma senha. Eu penso que o casal, a família, tem que usar a mesma coisa. Quando o homem começa com aquele cuidado de esconder o celular, tem coelho nessa moita. Tem coelho nessa moita, quando essa mulher começa a ter muito cuidado. E eu aconselho a vocês, pais, acompanhe o que vê os seus filhos. Não deveria dar celular, mas já que deram, né? O que é que eles veem? Existe certos, alguém estava me dizendo ainda hoje, existe certo, dispositivo. Você mostra o que você quer e o que você não quer. Você tem que ter o controle do que vê os seus filhos. E o que eles veem passa pelo seu celular. E se vê coisa errada, tire. Tire. Saiba o que é que seus filhos veem. Principalmente são pequenos. Um dia eu disse para um netinho meu, isso aqui você não vê? Não, a mamãe não quer que eu veja. Era um desenhozinho. Porque a mãe, ela observa, antes do filho assistir, ela assiste, ela vê se não existe algo ali dentro subliminar. Eu admiro e eu gosto disso, o cuidado. E quem não tem cuidado com seus, vai ter cuidado com os outros? Então, o que trama projetos, fica pensando, projetos iníquos, né? Coisa errada. Primeiro, o olho altivo. Segundo, a língua mentirosa. Terceiro, essa semeadura de violência. Fazer outros brigar, né? E há filhos que faz os pais, os velhos brigar. Faz. Por isso, a criação de filhos, os dois têm que puxar junto.
Ah, ele errou, ele surrou a criança na hora indevida. Não se meta no meio não, minha irmã. Depois vocês acertam as diferenças longe dos ouvidos das crianças. Mas não é um bater e o outro soprar. Tem que mostrar a unidade diante deles. Mesmo que você não aprova isso, certas coisas, excessos, mas assim também, membros fazem pastores brigarem. Faz pastor. Você tem que saber quem é o teu pastor, qual coxo que você come. Entende? Você tem que ter um compromisso, como diz o irmão Brando, não seja um pastor andando por aí, alguém raro. Você tem que ter um lugar que você diz, é a minha igreja, é o meu pastor, onde eu tomo da ceia, onde eu pago meus dízimos, entende? Aonde eu ajudo a obra a ir para frente. É isso. Quinta coisa, pés que se apressa a correr para o mal, vamos dizer, para o pecado. A pessoa tem pressa, não é? A sexta, testemunha falsa que proferem mentiras. Aí está a língua de novo. Então, são estas coisas Deus detesta. E a última, vou dar mais atenção um pouquinho a ela, é esta. O que semeia contendas entre irmãos. Agora, as contendas são fáceis de começar e são difíceis de terminar. Você nunca se bote contra um irmão. Eu tenho esse princípio meu, são coisas que eu passo para vocês. Por mais que aquele irmão seja um denominacional, por mais isso, aquilo, mas eu sei que ele está lutando. Eu acho que eu vou me pôr ao lado de um ímpio ali contra aquele irmão? Não, 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 não. Então, pessoas que semeiam contenda entre irmãos, e quando uma represa ela rebenta, ali em Brumadinho, em Minas Gerais, vocês viram o que ela fez. Levou centenas, ou sei lá, dezenas, centenas à morte. Então, é a fofoca. É o diz que diz. Isto Deus odeia, como diz, ele abomina, ele detesta, ele se enoja. Aqueles que levam fofocas. Entende? Semeiam essas contendas, semeia divisão, semeia separação. Entende? Pessoas que têm espírito proselitistas. Isto simplesmente Deus detesta. Criar inimizade, criar confusão entre irmãos. E nós somos uma comunidade, somos uma família. Porventura, algum semeador, semeadora de contendas? Hoje é ceia. Se você já fez isso, já colocou alguém em indisposição com outro alguém, foi um instrumento do mal, deva se corrigir. Por isso a Escritura diz, examine-se, pois o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. E se você não se examina, você não se conhece.
Não é certo? Então, quem dá ouvidos a isso, quem leva a isso, fala demais, entende? Se mete nisso. E coisa difícil, isso cria um mal-estar. Cria um mal-estar na família de Deus. Irmão, se você não puder falar bem de um irmão, não fale mal. Na mensagem, pondo-nos ao lado de Jesus, o que é se pôr ao lado de Jesus? É se pôr ao lado do seu irmão. E diz o profeta, fale as coisas boas dele. Conte o que é bom, conte o que edifica. Todos nós temos pontos positivos e pontos negativos na nossa vida. Depende, como disse Jesus, como você olha. Por isso Jesus disse que os olhos é a candeia, quer dizer, a luz do corpo. Se teus olhos são bons, todo o teu corpo tem luz. Agora, se são trevas, quão grande jaz as trevas. É como você olha aquilo. Não existe uma pessoa, por pior que ela seja, que ela não tenha coisas boas. Mesmo o Lampião, ele tinha coisas boas. Entende? E não há pessoas, por melhor que seja, que ela não tem seus inconvenientes também. Então, saiba como você olhar. Como disse uma certa historinha sobre Jesus, os discípulos, eles iam passando ali, um cachorro morto, cheio de verme, fedendo. Os discípulos... Jesus olhou, o cachorro estava lá, mostrando os dentes, e ele disse, que lindos dentes ele tinha. É buscar ver pelo menos os dentes, que se eles têm dente bonito, né? Tem alguma coisa boa para falar do seu irmão, da sua irmã, do seu amigo, do seu vizinho. Agora, viver com intrigas, entende? Semeando contendas. Quando a Escritura diz, no que depende de nós, sigamos a paz. Sigamos a paz. Busque a paz e siga. Agora, uma pessoa que vive em guerra vai buscar paz? A paz é para os seus amantes. Então, busque a paz. Não busque a contenda. Não busque o mal de ninguém. Não busque. Se você buscar o mal de alguém, está vendo? Aquilo aconteceu. O irmão Branham diz o seguinte, se ele pensasse assim, ele disse, eu faria uma viagem no Calvário. Teria que viajar. Desejar o mal, bater palmas, se regozijar. Irmãos, nem com o pior inimigo a gente não deve desejar. E lembre-se, com a medida com que vós medirdes, Deus vos medirá de novo. É o que nos ensina Jesus. Por isso ele diz, dai, ser-vos-á dado. Boa medida recalcada, transbordando, deitarão em vosso regaço. Então, fale o que é bom. Diga o que é bom. Procure ver o que é bom. Se você não procurar ver o que é bom no seu companheiro, na sua companheira, você vai encontrar, você sempre vai achar aquilo que você busca. Se você olhar para mim com bons olhos, vocês vão ver boas coisas. Mas se você olhar com maus olhos, é como diz o irmão Branham no filme, da pregação dele. Se você veio aqui para ver coisas, o diabo vai te mostrar. Se olhar para ver más coisas, você vai ter que pegar uma carreta, ou duas, ou três,
para poder encher. Porque todos nós temos pontos positivos, pontos negativos e pontos... Deus não fez ninguém perfeito. Só houve um perfeito no mundo, Jesus Cristo. E nós somos perfeitos desde que estejamos nele. Porque somos salvos por representação. Então, irmãos, a sétima coisa, não semeia contenda. Entre irmãos, quer dizer, entre a família, a fofoca, a má informação, a intromissão no que não deve se intrometer. Se você não pode ajudar, não seja um tropeço. Mas que Deus faça de cada um degrauzinho de ajuda para que o peregrino possa chegar mais perto de Deus. Fiquemos de pé. Preciosíssimo Pai, é Escrituras o que nós ouvimos esta manhã. Eu penso que há muitos de nós, cristãos, ocupamos em coisas que não deveria se ocupar tanto, e não se ocupa, nem se preocupa com aquilo que tem que se preocupar, com aquilo que poderia até mesmo tirar do arrebatamento. Então, Pai, nós trouxemos essas escrituras, estas 7 coisas. Agora faz com que esteja bem presente na lembrança de cada um de nós e ata os nossos corações a estas verdades para que possamos observá-las. Por favor, perdoa-nos. E não só perdoa-nos também, mas nos liberte de qualquer um desses vícios errados, falar demais, julgar, querer ser juiz. Pai, liberta-nos, Senhor. Ajuda-nos a cada dia sermos melhores filhos. Por isso te pedimos, converta-nos a Ti. Cada dia mais, Senhor. Não importa o que o mundo segue, ou que outros cristãos seguem, cada um deva preocupar, é consigo, a salvação é individual. Ajude o Teu povo, Senhor. Nós precisamos disto, de viver, de pôr em prática estas coisas, Senhor, que está cheia por toda a Bíblia. Isto é o que Te agrada. Não é conhecer mistérios, não é conhecer a Bíblia de cor, não é saber de tudo, Senhor, mas o Senhor olha é para a prática. E é o que estamos tentando trazer ao Teu povo, para que eles possam olhar para a prática do Evangelho, para o seu dia a dia, para poder caminhar diante de Ti. Abençoa-nos, Senhor, cada um. Eu os recomendo a Ti, em nome de Jesus Cristo, e que a graça e o amor de Deus seja com cada um de vós. Amém.